mostrar como que eu uso o Python no Excel. Né? Então, assim, o Python está localizado aqui em cima. Né? A gente pode clicar nele aqui, acessar ele pelo comando, que é igual py, e aí para acessar a gente dá um tab, e ele fica verdinho assim. Ou apertar aqui, ele fica verdinho também. Outro ponto é editor. Pode chamar o editor e adicionar uma edição de Python. Então, por exemplo, 2 mais 2. E aí eu salvo, ele já vai colocar aqui na célula. Tá? Aqui na célula, bem do ladinho dele, tem aqui, ó, tem objeto e valor. Aí a gente coloca valor, ele vai gerar o valor que a gente tem. Depois eu explico isso mais para frente, a gente vai ter outras funções que a gente vai poder usar. Então, assim, se a gente pegar na engenharia civil, se eu tenho um pilar 20 por 20 por 3, e eu quero saber a área de forma dele, o que eu geralmente quantifico? Eu geralmente faço ponto 20 vezes 4, que é o perímetro, vezes a altura, que é 3. Isso vai me dar 2,4. Só que assim, por uma coisa simples, ok, mas à medida que as coisas vão ficando mais complexas, a gente tem que ir realmente formalizando as nossas fórmulas para que a gente não fique uma bagunça. Então, assim, como que a gente vai fazer para deixar a área de forma bonitinha? Então, a gente pega Python, ou melhor, eu vou no editor que é mais literal aqui. Então, eu vou inserir uma função Python, que ela começa com def, e eu vou chamar ela de área de forma. A área de forma eu vou ter entrada de x, y e z. Poderia ter só x se ele fosse quadrado. Vamos imaginar que a gente também pode ter formas retangulares, de seções retangulares de pilar. Então, posso chamar de perímetro. O que é o perímetro? Ele é o x mais y, x mais y, vezes 2. E a área é igual ao perímetro vezes o z. Como que eu retorno isso? Return área. Então, assim, as definições padrões do Python, ela fica aqui, ó, roxo, e aqui uma corzinha mais clara. E as variáveis, elas estão aqui. Então, ficou fácil agora de entender a fórmula. Eu salvo, e essa fórmula vai ficar presa na célula. Então, essa fórmula fica presa na célula. Como que eu tenho que usar ela? Tudo abaixo ou aqui. Se eu colocar a fórmula para cá, ele não entende. Então, o Python no Excel ele entende para cá e para cá. Então, se eu quiser usar ela, eu faço Python, tab, e aí eu chamo a área de forma. E aí, o que eu dou de entrada? Eu dou de entrada ponto 2, vírgula, ponto 2, vírgula, 3. Dou um Ctrl Enter e ele aciona. Então, assim, as entradas elas ficaram mais organizadas, né? Como o cálculo ainda é muito simples, a gente ainda não conseguiu tirar proveito disso, né? Então, vamos ver como que isso funciona com mais complexidade. Eu vou pegar essa função que eu já tenho aqui, ó, e vou editar ela. A gente pode editar. Então, ela está aqui. Aqui é o resultado da função, né, onde você chama, e aqui é a função onde você edita, né? Eu posso ir aqui no editor, ele vai me mostrar as funções que eu tenho aqui. Área de forma. Então, eu não vou chamar ela de área de forma, eu vou chamar ela de pilar. Pilar quantidades, né? E aqui eu já tenho área de forma, certo? Então, eu posso colocar aqui o volume. O volume, o que ele é? X vezes Y vezes Z. Então, ele vai me retornar o volume, tá? Então, agora, meu retorno, ele não vai ser só área
mas ele vai ser volume também. Então vamos ver como é que isso se comporta. Ele vai dar erro nessa porque ele não reconhece mais essa aqui. Só para a gente pegar o nosso volume, tem que ser o seguinte: ponto 20 vezes ponto 20 vezes 3. Então esse que é o nosso volume. Tá? Então se a gente pegar aqui, Python, vamos ver as funções que eu tenho: pilar, pilar quantidade. Então eu coloco ponto 20, vírgula, ponto 20, vírgula 3. Eu vou dar um Enter. Ctrl Enter, desculpa. E ele vai ter que me gerar dois valores. Né? Eu gerou aqui o tuple, mas eu venho aqui ó, e o valor do Excel. Então ele me gerou 2,4 e 0,2. Então com uma entrada eu consegui obter duas quantidades de um mesmo elemento. Se a gente quiser incluir o aço, também dá. O aço geralmente é uma taxa. Né? Então o que a gente faz? A gente edita a nossa função Python. A gente chama aqui edição. E vamos colocar o aço aqui. O aço geralmente é uma taxa em função do volume do concreto. Então, a gente pode chamar aqui de quilograma metro cúbico. E a gente coloca 80 quilos. Né? Então, vamos pensar que o aço ele vai ser massa. Massa vai ficar ruim, mas vamos colocar armadura. Armadura. Tá. Armadura. Então, a armadura, o que ela é? Volume vezes quilograma por metro cúbico. Tá. E eu vou querer a armadura aqui. Então, salvando isso, ele já vai automaticamente colocar o aço aqui. Então, assim, em uma função a gente consegue ir agregando uma fórmula única. E assim, de uma função muito simples, de um problema muito simples, que ele pode ir crescendo cada vez mais, a gente consegue ganhar mais agilidade. Então, eu posso chamar isso aqui de forma, isso aqui de concreto, isso aqui de armadura. Posso colocar metro quadrado na forma, metro cúbico no concreto, quilograma no aço. Vamos dizer que isso aqui custa 800, vamos dizer que isso aqui custa 250, isso aqui custa 800, isso aqui custa R$10. Se eu fizer aqui vezes esse aqui, então o que acontece? A gente tem que esse pilar custa R$792. Se a gente quiser o valor do metro cúbico dele, é só a gente dividir ele por metro cúbico. Em torno de R$6.000. Vamos ajustar essa quantidade da forma aqui. E aí a gente consegue chegar num preço ali de R$2.100 o metro cúbico do concreto. E assim, a gente consegue também fazer outras contas e deixar a forma mais fluida. Então assim, o resultado final a gente tem uma fórmula que ela é de pilar, né? E ela engloba 3 pontos. A gente tem um relatório com um resultado claro, né? Quando a gente chega aqui, voltando na edição da fórmula, Python, a gente consegue rever exatamente o que está considerado nela. Se a gente quiser colocar mais coisas, por exemplo, assim, vamos dizer que o concreto tem uma perda de 5%, eu posso chegar em concreto igual a volume vezes 1,05. E aí, ao invés de eu voltar o volume, eu volto concreto. E dando OK, ele vai incluir mais alguma perda do concreto ali. Então, assim, se eu tiver vários pilares, eu posso ir mexendo nesses pilares e colocando fórmulas à medida que a gente vai mudando.
Como os valores ficaram presos aqui, né, ficaram definidos, a gente consegue deixar eles para fora. Então, por exemplo, eu vou deixar eles aqui, ó, zero, jogar eles um pouco mais para baixo. E vou deixar aqui, ó, comprimento, largura e altura. Então, 0,20, largura 0,20, altura 3. Aqui eu vou dar essas entradas aqui para minha fórmula. Então, essa, vírgula, essa, vírgula, essa, vírgula, essa aqui. Dou um Ctrl Enter e ele já vai calcular. Se eu mudar o comprimento para 0,25, ele vai ter que alterar minhas fórmulas lá. Né? E para 0,30, eu já vou mudando. Né? Se eu mudar para 3,5, então assim, a sua memória de cálculo ela fica salva dentro de função, e aí você consegue rapidamente não só ter um resultado final bom, ter fórmulas literais, ter uma clareza boa para você fazer alguma auditoria e ter uma prévia de uma automação, né? Então isso daqui ela é um ganho que eu uso e é uma coisa que tem me ajudado muito para não só fazer auditoria, como para ter uma automação maior nas fórmulas que eu faço de engenharia. Então, assim, eu estou fazendo esse primeiro vídeo, né, pretendo fazer outros, mas eu gostaria de contar com críticas e sugestões de vocês para ver se eu estou alcançando um objetivo deixar e também fazer um vídeo cada vez melhor para que a gente tenha um entendimento melhor dessas ferramentas. Então eu conto com a sua ajuda. Agora eu fiz a minha parte, fiz um vídeo, cabe a você criticar, ver se gostou, se não gostou, o que não gostou, ver se o áudio está bom, se o áudio está ruim, se foi muito rápido, pedir mais explicação em algum detalhe. Mas assim, o conceito era esse, não é explanar muito bem a ferramenta, muito a fundo a ferramenta de código, que é o Python, é mostrar realmente a aplicação dela na engenharia de uma forma rápida. E à medida que a gente vai avançando, eu vou colocando mais, incrementando mais outros conceitos de código.